Olá, meus queridos engenheiros! Que alegria estar aqui de volta, pessoal! Muito contente de estar aqui gravando esse vídeo para vocês, para ajudá-los. Mas antes eu quero pedir a ajuda de vocês também. Quer o quê? Já sabem, né? Basta se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo, só isso, me ajuda muito. O pessoal tá muito animado porque a gente vai abordar nesse vídeo esse mapa maravilhoso. Já fiz com vários grupos de estudo essa semana, sim, concluímos. Mapa trabalhoso, tem que ter paciência, tem que ter, sobretudo, pessoal, nesse mapa, é o que eu discuti com os alunos, mais do que qualquer coisa, nesse mapa você precisa de um passo a passo. Beleza, o que eu tenho que fazer? Todo trabalho científico experimental, você precisa de um roteiro, um cronograma, um passo a passo, senão você se perde. São muitas informações. E calma, eu sim montei um roteiro, um passo a passo para você aí. E vou disponibilizar agora aqui de graça. Fica aí no vídeo, pelo amor de Deus, né? Então, por favor, me dê essa força aí se inscrevendo nesse canal e deixando um like, porque me ajuda muito. E comenta aí se te ajudar esse vídeo de alguma forma, tá bom? Querido, estou ajudando nas atividades 2 e 3, nos outros mapas de todas as matérias do seu curso e também nas provas. Vou te ajudar em tudo, então pelo amor de Deus, me chama lá no WhatsApp, meu número tá aqui embaixo, ó, na descrição desse vídeo. E, gente, cuidado, hein? Cuidado. Muito golpe está acontecendo, ó. Cuidado. Muita gente se dizendo assessoria acadêmica que não sabe uma integral de um seno da vida. Pelo amor de Deus. Não caia nessa ladainha. E agora deram para gravar aqui no YouTube vídeo sobre o mapa, só que não resolve nada. Então, pelo amor de Deus, não caia nessa. O pior cego é o que não quer ver. Beleza? Não existe um trabalho desse por 30, 40, 50 reais. O engenheiro, um professor, alguém do ramo que de fato entende, é responsável, nunca vai fazer por esse preço. Então, pelo amor de Deus, pior cego é o que não quer ver. Beleza? Lembre-se, é o seu futuro, sua profissão futura que está em jogo. Pessoal, nesse mapa, como eu disse, é um mapa puramente experimental. Aqui ele traz toda a contextualização e a gente verifica isso aqui, meus queridos. E nesse caso, o cerne, o texto, o tema central é associação de resistores. Esse é o elemento central do nosso mapa. Beleza? Então, pessoal, a professora instruiu a analisar o roteiro lá do Atlas das Engenharias, que está no estúdio de vocês. Sim, já baixei, vou mostrar, vou abrir aqui para vocês e seguir depois fazer no polo. Sim, tem que ser feito no polo. Salvo algumas exceções. Tem exceções que não precisam fazer no polo. Mas enfim, esse é um outro caso e a gente pode discutir. Manda uma mensagem que a gente discute qualquer coisa. Mas a regra geral é para fazer no polo. Por isso é imprescindível, um passo a passo. Para você chegar lá e só fazer o gol. Eu fiz isso para vocês, vou disponibilizar agora, beleza? E aqui tá todas as instruções, as questões, né, que a gente tem que responder. Então, ó, a gente tem duas tabelas, tem que preenchê-las, tranquilo. E depois de fazer responder algumas perguntas acerca das observações, beleza? Então, pensando em vocês, pessoal, porque olha, foram dezenas, eu não estou exagerando, quiçá centenas de alunos que me procuraram por esse mapa, perdidos. Eu falei, não, vou fazer o seguinte, vou fazer um roteiro. Todo mundo que já fez o mapa achou sensacional, fez com maestria, então vou compartilhar com vocês. Muita atenção, tá bom? Muita atenção, ninguém vai fazer isso para vocês, ninguém. Então, pelo amor de Deus, valorizem. É só isso que eu peço. De que forma? Se inscrevendo no canal, deixando um comentário, deixando um like. Só isso. É para ajudar você. Eu não tô ganhando nada com isso fazendo esse vídeo. Então, por favor, né? Não seja ingrato. Vamos lá então, pessoal. Ó, vou compartilhar aqui então no PowerPoint para vocês, tá bom? Vem comigo. Bom, meus queridos, então vamos lá. Sobre o nosso mapa, ele aborda essencialmente a associação de circuitos, seja em série ou em paralelo. E são circuitos regidos pela lei de Ohm. O que é isso?
Ora, a primeira lei de Ohm, ela determina que a diferença de potencial, ou seja, a tensão, que é representada por esse V, ou voltagem, entre dois pontos de um resistor, é dado por esse produto aí, resistência vezes corrente. Todo mundo já viu isso lá no ensino médio em algum momento, todo mundo. Então, pessoal, a gente entende que a voltagem, tensão, diferença de potencial, todos esses três elementos são sinônimos, tá? É a mesma coisa, só com nome diferente. Então a gente verifica que a tensão é igual a resistência multiplicada pela corrente elétrica, sempre quando se trata de um resistor ôhmico. Ponto. Beleza? Essa lei, pessoal, vai reger o nosso experimento aqui, nosso mapa inteiro. Então decora, e o mais importante, vai cair na prova. Beleza? Bom, e aí eu listei isso daqui essencial para vocês, que vocês têm que verificar em relação ao mapa lá no laboratório, as anotações. Atenção, pessoal, muita atenção, porque eu vi muito golpe. Presta atenção, é o futuro de vocês, acadêmico, que está em jogo. Não caiam nessa ladainha de assessoria acadêmica, não caiam nesse papo furado de ludibriar aluno, vendendo mapa por 30, 40, 50, 60 reais. Não existe, pelo amor de Deus, pessoal. Imagina você, formado, estudou 5 anos de engenharia, aí você pega um trabalho, fazer isso por 50, 40, 30 reais, pelo amor de Deus, gente. Isso não é nem um prato de pastel com uma cerveja, pelo amor de Deus. Por favor, não caiam nessa. Então, ó, o que eu listei? Quais são as situações que vocês têm que verificar no mapa? O mapa, pessoal, você vai ter que fazer 2 circuitos, tá? Um circuito em série e um paralelo. Quando for, atenção, a parte do circuito em série, tem que verificar 2 pontos muito importantes. A corrente elétrica, ela é igual em todos os resistores? A teoria é isso que afirma. Sim, corrente elétrica em circuito em série tem que ser igual em todos os resistores. E, número 2, diferentes resistores apresentam diferentes tensões. Óbvio, se o resistor tiver o mesmo valor do que o outro, ou seja, se for igual, vai ser o mesmo valor de tensão. Caso contrário, não se verifica a tensão. Entendeu? Anota. Tô ajudando aqui, isso aqui, ó. Tô entregando a chave do segredo para vocês. Ninguém cai em pegadinha. Número 2, vocês têm que verificar circuito em paralelo. A tensão elétrica é igual em todos os ramos do circuito, ou em cada um dos ramos, né? Eu escrevi errado, mas é em cada um dos ramos do circuito. Ah, professor, o que é isso? É ramo do circuito. Bom, vou mostrar aqui para vocês. Pronto, peguei minha caneta, tinha caído aqui, gente. Bom, quando eu falo ramo do circuito, o que é isso? É simples, gente, ó. Ramo do circuito, pessoal, quando a gente fala ramo, né? É isso daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Calma aí, deixa eu pegar uma caneta. Ó, tem lá um tem lá um circuito aqui. Tem um circuito aqui. Tem um outro circuito aqui. Tem um outro circuito aqui. Não é assim que é um circuito, por exemplo? Tem aqui, fecha. Então, ó. Isso daqui é um ramo. Esse daqui é outro ramo, esse daqui é um ramo, tá vendo? São esses segmentos verticais. Quando é paralelo, ou seja, essa composição, a DDP, ou seja, a tensão, ela é igual em cada um dos ramos. E além disso, diferentes ramos do circuito apresentam diferentes correntes elétricas caso os resistores sejam diferentes. Importantíssimo. Ou seja, se esse resistor é diferente desse, logo a corrente aqui vai ser diferente do que a corrente aqui. Então, muita atenção, pessoal. Essa é a alma, é o grande item, elemento, grande ponto de atenção que vocês têm que verificarem para tirar 10 nesse mapa. É responder, analisar, verificar essas situações que eu listei aqui, tanto no cenário de circuito em série como no âmbito de circuito em paralelo. Muita atenção, tá bom? Sim, eu preparei, perdão, esse material, estudei, listei e montei para vocês de uma maneira mais clara e objetiva. Então anota, registra, que isso vai ser fundamental.
Bom, ok, professor, e o experimento em si? Ora, é simples. Passo 1, primeiro experimento, a gente fazer um circuito em série. E aqui ele já dá pra gente o circuito em série, tá bom? Pontos de atenção em relação a essa parte, pessoal. Verifica um detalhe aqui, que é o seguinte. Nessa parte aqui, que é o de circuito em série, se você verificar bem, ele fala: escolha 3 resistores dentre os disponíveis na sua maleta. Então lá no laboratório vocês vão ter uma maleta com vários resistores e vocês devem escolher 3. Então ele não especifica, portanto é arbitrário de fato. Beleza? Então você vai escolher um resistor 1, um 2 e um terceiro e montar o circuito em série. Feito isso, verifica as medições e anota na sua tabela. Morreu. Só que eu vou fazer com vocês, obviamente. E olha aqui, ó. Aqui, lá no vídeo explicativo, ele já fez esse exemplo aqui. Então, olha, repara bem os resistores que ele pegou. E aí, olha a dica que eu tô dando para vocês. Usem esses exemplos, muito melhor. Tá vendo? Olha aí, só aqui vocês aprendem isso. Então, ó, uma sugestão, usa esses resistores, por que não? Tá certo, é 3 resistores, a escolha de vocês. Então, vou fazer com vocês agora o experimento aqui, ó, na tela, usando esses 3, tá bom? Vem comigo e a gente vai ver já o resultado. Bom, além disso, passo 2, para finalizar o mapa, circuito em paralelo. Porém, no circuito em paralelo, ele é bem taxativo. Você deve usar esses resistores aqui, beleza? E mais do que isso, aqui ele já fez o esboço do seu circuito. Então é isso que você tem que reproduzir na etapa 2 do mapa. Tá entendido? Eu expliquei para vocês. Essencial essa explicação, essencial. E ninguém vai fazer isso para vocês aqui no YouTube, tenho certeza, cara. O pessoal aqui quer pegar o seu dinheirinho e ó, tá careca de saber. Vamos falar o português, claro, né? É só você ver aí os vídeos da galera e os vídeos aqui do canal. Preparação, o empenho. A ideia aqui, pessoal, é que vocês entendam. Eu já sei, já sou professor, já sou engenheiro, mas vocês estão aí nessa caminhada e eu já estive aí no lugar de vocês. Então eu quero ajudar você aí. Então, pelo amor de Deus, atenção nesse vídeo e conta comigo. Qualquer dúvida, me chama lá no WhatsApp. Meu número tá aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo. Beleza? Entendeu? Vamos já agora fazer esse experimento? Ok. Ah, professor, tem que ser no polo. Pois é. Não tem como eu fazer o polo aqui na minha tela, né? Só que aí tem laboratório virtual. Tem vários laboratórios virtuais. Tem um famoso para circuito, que é da Universidade do Colorado. Vamos utilizá-lo. Ó, vem comigo. Vamos lá. Bom, pessoal, tô aqui no Google. Então é só colocar aqui, ó, PET Colorado. Olha lá. Tranquilo. Vai aqui, ó, o primeiro, tá vendo? Lá na Universidade do Colorado. Isso, pessoal, é uma plataforma que eles desenvolveram para auxiliar os estudantes na aprendizagem de física, matemática. E aí simula vários experimentos que antes a gente tinha que ir lá no laboratório, a gente pode fazer de forma virtual. Então clica aqui nesse link, vai abrir a página deles, vem aqui, ó, simulações, tá vendo lá? Simulações, e clica em física. Feito isso, vai carregar todos os laboratórios de física, tá vendo? Só que o que a gente está interessado? Eletricidade, circuitos. Então, ó, vem desmarcando aqui, tá vendo? Ó, no canto esquerdo, deixa sua eletricidade. Feito isso, a gente vai selecionar esse daqui, ó, esse experimento aqui, ó, kit para montar um circuito, beleza? E aí clica aqui e vai abrir a nossa plataforma. Tranquilo? Beleza. Laboratório. Então a gente está no laboratório. Ok. E agora, o que a gente faz? Bom, agora a gente vai montar o nosso circuito. Qual o circuito, professor? Simples. Etapa 1. Vamos começar pelo início, né? Etapa 1, circuito em série. Lembra? Eu vou abrir aqui o slide. Olha lá qual é a cara, tá vendo? Ó, é um resistor, um fio, resistor e fio. Então vem aqui, ó, o fio. Vou colocar aqui, ó, chama aqui, ó, fio, tá vendo? Arrasta ele aqui pro lado. Vem aqui, ó, resistor. Tô fazendo aqui para ilustrar para vocês. Naturalmente vocês vão fazer no polo isso, tá? Então vem aqui, ó, fio, cola aqui. Beleza, resistor, cola aqui. Fio, cola aqui. São 3 resistores, mais um.
e fecha mais um. Pronto, aí maravilha. É isso, é exatamente o que está aqui desenhado. Só que, pessoal, só faz sentido medir tensão, corrente, quando a gente tem circulação de corrente. E para ter a circulação de corrente, a gente precisa de uma fonte, né? E o circuito tem que estar fechado. Então vamos fechar. Então pega um fio aqui, ó. Cola ele aqui. Eita, rapaz. Aí, vou colar ele aqui. Pronto. E aí, ó, cola ele aqui. E esse fio eu vou colar ele aqui. Colei ele aqui. Aí agora eu vim aqui e fechar. Então bateria e fecho aqui, ó. Aí quando eu fechar, repara que não tem movimento, certo? Só que quando eu fechar o circuito, começa a corrente elétrica circular, ou seja, o movimento de elétrons, que é essa bolinha azul. Olha lá, começou a circular, perdão. Ok, mas qual o valor do nosso resistor? Não defini. Mas eu clico e olha aqui, ó, tá vendo aqui? Eu consigo controlar, definir o valor que eu quiser, tá vendo? Tanto para isso, bem como para fonte também. Então, ó, o que eu sugiro, pessoal? Resistor. Vamos utilizar os mesmos valores que o professor utilizou lá no vídeo explicativo. Olha o macete, que são esses valores aqui. Olha lá. 1 kΩ, 10 kΩ e 22 kΩ. Só que no nosso experimento não tem até quilo, porque quilo é 1000 ohms, não vai até lá. Então vou dividir por 10, então vai ficar 1 ohm, em vez de 1 quilo, 1 quilo, né? Eu vou colocar 1 ohm. Esse aqui, em vez de, olha lá, em vez de 10, eu vou colocar 10 quilos, vou colocar 10 ohms, já tá? E aqui era 22 kΩ, vou deixar só 22. Então vem aqui, arrasto até dar 22, olha lá, 22. Óbvio, pessoal, esses são os valores que eu estou usando para explicar para vocês. Podem usar esses? Podem, mas não precisa usar esse, pode usar outro, tá certo também. O importante são aquelas verificações que eu listei no slide. E aqui, ó, atenção, vou deixar aqui, ó, 100, por exemplo. Olha lá, 100 volts. Valor aleatório, beleza? Ok, é isso. E aí, quais são as observações, pessoal? Ó, primeiro, a gente tem que preencher aquela tabelinha maravilhosa, olha lá. Fiz a tabela aqui no Excel para vocês e é óbvio que eu vou disponibilizar, de graça, é só pedir, tá bom? E vou colocar ela no Word também. Aí eu já mando ela no Word, aí já no template para você. Ou no Excel, tanto faz, é só você decidir. Eu mando os dois de graça, é só falar, pessoal, me manda aí, por favor. E eu mando, beleza? É só isso, pessoal. Por favor, a ideia é te ajudar. Ok, então a gente vai preencher. Como a gente faz isso? Ó, a gente vai ler o valor de cada elemento aqui. E depois a gente vai... Perdão, gente. Preencher a nossa tabela. Então vamos lá. Ó, preenchendo a nossa tabela. Ó, a gente tem que ler o valor da tensão e da corrente, tá vendo? Tensão e corrente. Como a gente faz isso? A gente pega aqui, ó, nosso voltímetro. Tá vendo aqui o voltímetro? Beleza, né? Então, ó, a gente pega o voltímetro e vai ler a corrente de cada um dos resistores. Então, ó, isso aqui eu vou chamar de R1. Então, pega aqui, ó, o voltímetro e a gente vai ler essa corrente. Então, coloco um aqui à esquerda dele e o outro à direita. Olha lá, deu 3.03. Então o que eu faço? Vem aqui, ó, tensão deu 3.03. Porque eu sei que isso é tensão. Importante, né? Porque eu escolhi o voltímetro aqui, ó. Olha lá, canto direito, voltímetro. Eu apertei lá. Se não, poderia escolher o amperímetro, que mede a corrente. Beleza? Agora eu passo para cá e passo essa perninha para cá. Vamos medir esse. Esse deu 30.30. Ok, então vem aqui. Esse outro aqui, 30.30. E para finalizar, qual que foi a tensão do último? Vamos ver. Tensão aqui, 60.67. Então a gente vai anotar. 60.67. Conferindo. 66, né? Então aqui 66.67, beleza. E aí, ó, qual foi a nossa tensão aqui, ó? Beleza, isso tá feito, né? Ok, posso sair com ele. Obrigado, rapazinho, pode dar licença. Ok.
Só que qual era a nossa tensão? Lá na bateria que eu coloquei, 100 volts. Ok, se eu faço a soma, se eu somo esse, olha lá, faço aqui uma fórmula, tá? Para fazer a soma. Fazer esse mais esse, vai dar 100. Ah, será que é magia? Não. A soma de todas as tensões, primeira observação que você tem que escrever no mapa, a soma de todas as tensões nos resistores de um circuito em série tem que ser igual à tensão da fonte. A soma de todas as tensões dos resistores tem que ser igual à tensão da fonte. Óbvio, isso para um circuito, em série, beleza? Ok, então tá certo. Primeiro já foi. E a corrente? Ora, a corrente vem com amperímetro, olha lá. Clica aqui, amperímetro. Quero medir corrente onde? Bom, quero medir corrente nesse rapaz. Olha lá. Deu 3.03. E nesse rapaz? 3.03. E nesse rapazinho aqui? 3.03. Então o que eu concluo? Que todas as correntes... Olha, outra observação que vai fazer você tirar 10. Então concluo que aqui é 3.03 e aqui é 3.03. Ou seja, todas as correntes são iguais. Excelente. E qual a resistência medida? Ora, a resistência, pessoal, tem a nominal e tem a medida. A medida, lembra da nossa expressão, né? Ó, vou escrever ela aqui, se você não lembra. Lembra que eu falei que... Lembra aqui, ó, que V é igual a R vezes I, não era isso? Pois é. Então, qual o valor de R? R, então, é V dividido por I, beleza? Então, é só dividir a tensão pela corrente. Ué, o que aconteceu aqui? Ficou tudo... Ah, tá. Perfeito. Então, é só dividir a tensão pela corrente que a gente tem a resistência. Então, a resistência medida é tensão, olha lá, dividido pela corrente. Olha aqui. Pronto. Faz a mesma coisa para os demais e arrasta. Calma aí, vem aqui, arrastou. Olha aí que maravilha, pronto. Ah, tá muito zero, aí você vem aqui, ó, aperta aqui, ó, essa setinha aqui e diminui, tá bom? Aí, perfeito. Beleza, qual a resistência nominal? Bom, a gente considerou que aqui era 1, aqui era 10 e aqui era 22. Olha aí que maravilha. Bateu, né? Ok, e qual é a resistência equivalente? Então, quando a gente tem uma associação em série... Então, quando eu tenho... Cadê minha canetinha? Deixa eu colocar uma caneta aqui, gente. Para escrever para vocês, ó. Se eu tenho... Se ele tá em série... Qual vai ser a resistência equivalente, meus queridos? Todo mundo já sabe, né? Nesse caso, a resistência equivalente vai ser a soma das resistências, ou seja, R1 mais R2 mais R3, só isso. Então é só somar todas. Então isso aqui vai ficar, ó, igual a essa mais essa. Eu selecionei o errado, né? Então vai ser igual a essa mais essa mais essa. E a de cima vai ser essa mais essa mais essa. É maravilha. Pronto. Meus queridos, acabou. Preencheu a tabela. Mamão com açúcar, papai açúcar mais fácil que ganhar do Vasquinho da Gama e do Corinthians. E óbvio, né? Sabe quem não tem mundial, né, gente? Vocês sabem. E, claro, o Flamengão vai ganhar o mundial. Tá ganhando, vai ganhar do Chelsea. E do Bayern e do Real. Pois é, entendeu, gente? Tá aí, acabou. Etapa 1 tá feita. Pegou a ideia? Foi? Aqui, pessoal, a ideia é realmente você aprender. Eu faço passo a passo, com calma, tranquilidade. Preparo o material, a aula, porque isso é respeito e compromisso com o seu aprendizado. Não é sair jogando os negócios aqui, primeiro, sem conhecimento e segundo, sem nenhuma preparação. Não, pelo amor de Deus. Pessoal, de palavras, o inferno tá cheio. O negócio é atitude, é ação. E vocês sabem e visualizam, eu espero, realmente quem prepara, cuida, faz com zelo a aula para vocês. Bom, beleza, etapa 1 tá feita. Então isso daqui foi, você pode escrever aqui, ó, circuito em série. Tranquilo?
Beleza, vou deixar obviamente como desafio para que vocês façam em paralelo, mas aí eu já posso. Bom, vou fazer com vocês pelo menos lá já o experimento em paralelo. Vamos lá, não tem problema. Ó, em paralelo, como que vai ficar? Então, ó, a gente pode vir, a gente vai resetar tudo. Vamos vir aqui, volta, reseta. Ok. Então vamos resetar e vamos fazer agora a etapa 2 do mapa. Questão 2, que é circuito em paralelo. Como vai ficar isso, gente? Então, ó, vou aqui no nosso laboratório virtual. Pessoal, dessa forma é só vocês reproduzirem a mesma coisa lá no polo. Não tem erro. Importante, hein, gente? Pelo amor de Deus. Não esqueça de fotografar, tá? Pessoal, aprenda uma coisa. Muitos de vocês estão começando agora o curso. Não existe relatório técnico científico experimental, ou seja, feito no laboratório sem foto. A foto é o registro, a prova cabal. Se você colocar só número, é 0. Tem que ter a foto. Ah, deu tantos voltímetros. Vai lá, pá, fotinha no celular, pá. Tem que registrar, pessoal. Tem que registrar. Aprendam, desde agora. Eu tô avisando porque eu errei isso quando tava no lugar de vocês e não quero que vocês erram, pelo amor de Deus. Vamos lá. Agora etapa 2 é esse circuito aqui, ó. Vamos voltar. Vai ser esse maravilhoso aqui. Olha lá. Esse daqui, tá vendo? Beleza? Ah, pessoal, onde você sabe, como você sabe disso? Vem aqui, ó. Isso aqui, pessoal, material do Atlas, tá vendo? Maravilhoso. Se você não viu ainda, não achou, me manda um WhatsApp que eu te mando na hora o arquivo para você ver. Pessoal, a ideia é ajudar, pelo amor de Deus. Manda lá o WhatsApp que vai ser um prazer enorme. Ó, o circuito que você tem que montar é esse, beleza? Então, ó, um resistor. A gente tem 4, né? Sendo 2 de 1 km. Um segundo de 10 e um segundo de 22. Um terceiro, um quarto, né, de 22. Perfeito, vamos montar. Então vem aqui. Ó, a gente vai pegar o nosso fio. Ok. Eu vou ter um descendo aqui, beleza. E um resistor. Então trago o resistor para cá. E aí, pessoal, depois de montar, a gente vai fazer o mais importante, que é o quê? Analisar aquelas verificações que eu falei, que é importante para o mapa. É aquilo, pessoal, o mapa é aquilo. Você tem que verificar se aquilo é verdade ou não. Você verificou? Parabéns, você vai tirar 10. Se você não verificou, desculpa, ou você não entendeu, e além de não entender, é bem provável que sua nota seja bem ruim e ainda tem a questão da prova. Então, pelo amor de Deus, fica aí no vídeo. Ó, a gente está montando, então vem aqui, monta. Beleza, ó, 1, 2, e agora tem um terceiro tramo. Já no terceiro, vem aqui. E vem aqui. Opa, errei. É só vir aqui apagar. Selecione e dá delete, pessoal, apaga, sem problema algum. Então vem aqui, opa. Perfeito, mais um fiozinho pra cá. E mais um outro pra cá. Beleza. Ó, tá montando, hein? Tá nascendo. Ok, perfeito. E agora, gente? Agora é só fechar aqui, ó, o nosso circuito. Vou pegar aqui, jogar pra cá e agora daqui... Ai, gente, calma aí. Deixa eu só fechar aqui mais um outro fio. Beleza. E agora daqui eu pego pra cá. Perfeito. Ok. Feito isso, é só você vir aqui e fechar aqui, ó, meus queridos, a fonte. Igualzinho ele indicou aqui. Ok, então a gente fecha uma fonte aqui. Fechei a fonte agora, professor. Pronto, olha lá, fechou o circuito, acabou. Só que aqui, pessoal, ele especificou, foi taxativo nos valores. Então, ó, a primeira resistência 22, a segunda 10 e as outras 1. Então, essa daqui 22. As outras 10 e as outras 1, né? Vamos ver aqui. Vamos lá. Um aqui e... um aqui.
Pronto, eu sei, gente. Aqui é ohm e lá no exercício é quilo-ohm. Eu sei, mas é porque aqui no laboratório aqui do site não tem resistências na grandeza de quilo, né? Mas enfim, numericamente a gente só tá dividindo por 1000, ok? Beleza? Entenderam? E aí, ó, vocês observam já de cara um comportamento interessante que explica aquela primeira observação, aquela segunda observação, ou primeira, que é isso daqui, ó. Pessoal, isso daqui é fundamental, tá? Pra você tirar zero. Essa constatação aqui, ó. Vou voltar. Olha lá. Isso daqui, ó. Ó, vou colocar em verde. Diferentes ramos do circuito apresentam diferentes correntes elétricas, caso os resistores sejam diferentes. Os resistores são diferentes? São. Certo? Então, o que eu concluo? Que, obrigatoriamente, a corrente de cada ramo, ou seja, de cada segmento vertical tem que ser diferente. Será que isso verifica? É óbvio. Pessoal, corrente, visualmente aqui, ela é ilustrada, a sua intensidade, pela velocidade das bolinhas azuis se movimentando. Repara no ramo vertical da extremidade direita, o tanto que elas se movimentam rápido. Já o segundo ramo aqui da direita para a esquerda, movimenta bem mais lento. E no segundo ramo, da esquerda para a direita, que é esse daqui, movimenta ainda bem mais lento. Qual é a peculiaridade? Cada um desses ramos, a gente tem resistências em ordem crescente. Ou seja, quanto maior a resistência, menor é a corrente elétrica. Tá vendo? Pessoal, aqui vocês aprendem. Tô falando, aqui de fato a ideia é ensinar vocês. Então já anota isso. Tem que estar lá no mapa de vocês. Isso vai fazer diferença na nota. Beleza? Quando o professor elabora esse tipo de mapa, é essas conclusões que a gente espera que você chegue aí do outro lado. Eu falo na condição de professor. Então, pessoal, são essas conclusões. Então, ó, importante, beleza? Então tá aqui. A gente verifica, portanto, primeiro que, de fato, quanto menor a resistência, maior a corrente. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele pede pra gente calcular resistência equivalente. Vamos fazer esse cálculo, mostrar aqui pra vocês. Quando a gente fala de resistência equivalente, pessoal, em circuitos em paralelo, muda um pouco, tá? Ó, vai mudar um pouquinho aqui. Vou mostrar pra vocês. A fórmula aqui é um pouco diferente. Por quê? Porque a gente tá falando... Isso aqui não seleciona, não tem problema. Quando o circuito é... circuito em paralelo, o que a gente tem de diferente? Isso aqui muda bastante. Paralelo, qual a grande diferença? Ora, aí, pessoal, vai fazer o seguinte: a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre resistência R1, mais 1 sobre resistência R2, mais 1 sobre resistência R3, beleza? Tranquilo? É isso que vocês vão ter que fazer. Então, ó, quem é R1? R1 é a resistência do tramo 1. Aqui vai ser do tramo 2, ou do segmento vertical 2, e R3 do tramo 3. Pronto. Substituiu, fez a conta, soma de frações. Não tem segredo. Pegou a ideia, pessoal? Foi? Ufa. Bom, vou ficando por aqui. Uma aula um pouco diferente, porque ela é muito explicativa, dado que é experimental. Mas eu fiz o experimento e, sobretudo, eu listei o que tem que ter no seu relatório. Todo o passo a passo, tá aqui. Tá com dúvida? Assista de novo. Mas, pelo amor de Deus, meus queridos, não caiam nessa ladainha de assessoria acadêmica, pelo amor de Deus, não, gente. Tem muita gente na internet que, infelizmente, não tá com as melhores intenções, para falar o mínimo. Então, por favor, gente, não caia nessa, porque é muito triste quando eu recebo relato, toda vez, agora, semana passada, várias pessoas estavam de prova substituta, né? Me mandaram mensagens desesperadas, porque fulano A, B, C, assessoria A, B, C, D, fez, ficou zerado, tava tudo errado, e se não passar, vai perder a bolsa. Pelo amor de Deus, me ajuda. Cara, todo módulo é a mesma história. Se você tá vacinado, perfeito, parabéns. Parabéns mesmo. Porém, como tem todo módulo gente que cai, infelizmente eu tenho que ser repetitivo.
por favor, gente, quem realmente trabalha sério, tá compromissado com o aprendizado e leva vocês a sério é aqui, pessoal. Modéstia à parte, sou eu. É complicado falar desse mesmo, mas é um fato. E as aulas e o canal mostram isso, e graças a Deus por isso que a gente tem crescido. Então, contem comigo, pessoal. O meu WhatsApp tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vou ajudar em todas as atividades, em todos os mapas, em todas as matérias, em todas as provas. Então, já me solicita logo. Meu WhatsApp tá aí. Vou estar te aguardando e juntos a gente vai alcançar essa aprovação. Mapa, atividades e prova também na prova, tá bom? Queridos, vou ficando por aqui então. Um forte abraço a todos vocês. Contem comigo e vamos alcançar essas aprovações juntos. Sendo assim, forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.